E se aquilo que sempre chamaram de verdade for apenas uma parede pintada para esconder a porta? E se os relatos sagrados que moldaram civilizações carregarem não respostas, mas lacres? Há escritos escondidos, ocultados por mãos que juraram protegê-los, mas que, na verdade, os enterraram. Nas páginas silenciosas da antiga Bíblia etíope, existe algo que não foi apagado pelo tempo, porque o tempo tinha medo. Um sussurro antigo, um eco proibido, um nome que atravessa eras, mas nunca pôde ser pronunciado com total certeza. Quem o menciona, desperta. Quem o compreende, transforma. Quem o revela, ameaça. Tot Jehuti sempre alertou. A verdade não é ensinada, ela é lembrada. Não se encontra em templos, nem se repete em sermões. Ela lateja como um batimento silencioso dentro da consciência, esperando o momento certo para romper o véu. Mas o véu não é tecido com mentiras, é tecido com certezas. O tipo mais forte de prisão. A Bíblia etíope, distinta de todas as outras, não nega, não contradiz, não explica. Ela insinua, ela provoca, ela guarda, como se conhecesse o perigo de revelar o que a humanidade ainda não está pronta para sustentar. Há perguntas que não foram feitas, porque a resposta poderia alterar a própria percepção de realidade. Quem realmente caminhou entre os antigos? Qual era a linguagem que moldava a criação antes das palavras? Por que os símbolos falam mesmo quando o papel está em silêncio? Nas narrativas escondidas, há mais do que histórias, há mapas. Mapas que não levam a lugares, mas a estados de consciência. E Tot avisou: quem decifra símbolos, decifra a si mesmo. Mas quem decifra a si mesmo, torna-se indescritível. Existe uma inquietação que muitos sentem, mas poucos entendem. Aquela sensação de que falta algo, como se o mundo estivesse incompleto, não por ausência, mas por ocultação. Não é o vazio de quem perdeu, é a fisgada de quem está prestes a encontrar. O nome desse sentimento? Chamado. A Bíblia etíope não responde ao chamado. Ela o provoca. Ela não revela a porta. Ela entrega a chave. Mas a chave só funciona se a pergunta certa for feita. Talvez você tenha sentido isso. Um incômodo que não passa, uma intuição que insiste, um olhar que percebe que existem mensagens escondidas nas entrelinhas da história. As religiões explicam, os livros registram, os sábios analisam, mas apenas os símbolos revelam. E é isso que Tot sempre soube. A verdade não está perdida, ela está protegida. Protegida pelo silêncio, pela dúvida, pelo medo, protegida pela própria mente humana, que a rejeita antes mesmo de ouvi-la. Agora, algo está se movendo. Os símbolos estão voltando a falar. As narrativas estão se torcendo e o véu está se rasgando. Mas atenção, ele nunca se rasga de fora para dentro. Ele se rompe de dentro para fora. E quando isso acontece, nada mais é visto da mesma forma. Nem o mundo, nem a fé, nem você. Há momentos em que o silêncio pesa mais que qualquer palavra. Não porque está vazio, mas porque está cheio demais. Cheio de coisas que não ousamos sentir, de memórias que não lembramos ter vivido, de verdades que sempre estiveram aí, encostadas na nossa pele, sussurrando dentro do peito, mas aprendemos a ignorar. É aqui que Tot Jehuti sempre começa, não explicando, mas abrindo. Abrindo fendas, abrindo cicatrizes, abrindo frestas onde a luz não entra, mas escapa. Porque a luz que desperta não vem de fora, ela vaza de dentro. É incômoda, é íntima, é antiga e de alguma forma você sabe disso, mesmo sem saber. Há quem diga que a verdade liberta, mas Tot dizia que antes disso ela desestabiliza. Ela racha paredes internas, desmonta certezas, corrói ilusões. Não chega como resposta, chega como ferida, porque toda grande revelação exige primeiro que algo morra dentro de nós. Não uma crença, não uma ideia, mas a imagem que construímos de nós mesmos. E talvez seja por isso que muitos temem tocar textos como os da Bíblia etíope.
Eles não entregam ensinamentos, entregam espelhos. E espelhos, quando verdadeiros, não mostram o que queremos ver, mas o que estava escondido, o que evitamos, o que esquecemos. A mente tenta entender, mas não consegue, porque o que vibra aqui não é lógico, é visceral. É como se uma parte silenciosa da alma reconhecesse códigos que estavam adormecidos, como se símbolos antigos tocassem fibras internas que estavam esperando um chamado. E esse chamado não é confortável, é uma espécie de desconforto sagrado. Aquela sensação de que algo está prestes a mudar, mesmo que nada visível tenha acontecido. O corpo sente antes do pensamento entender. O coração pressente antes da razão aceitar. E tudo dentro de nós se prepara para algo que ainda não tem nome. É aqui que a história deixa de ser história e começa a ser memória. Porque Thoth nunca falou de fatos, falou de lembranças, daquilo que atravessa existências, daquilo que sempre esteve dentro de nós, mas foi envolvido em camadas e camadas de esquecimento. O esquecimento não foi um erro, foi proteção, para que a verdade certa só aparecesse no tempo certo. E talvez, só talvez, esse tempo esteja se aproximando agora. Não porque alguém vai revelar, mas porque alguém está pronto para lembrar. Há uma linha muito fina entre buscar e receber, entre querer entender e estar disposto a ver. E essa linha, segundo Thoth, não está nos olhos, está na coragem. A coragem de tocar o que dói, de encarar o que não pode mais ser negado, de sentir sem se apagar. A Bíblia etíope não traz explicações, traz convites, não prova nada, provoca tudo. E essa provocação é quase física, como um ruído baixo, uma respiração longa, um chamado que não grita, apenas insiste, quieto, constante, profundo. Você sente esse chamado, mesmo que não saiba de onde vem. Ele não fala sobre Deus, sobre religião, sobre mitologia. Fala sobre você, sobre o ponto exato onde a consciência toca a alma, onde o humano encontra o eterno. E esse lugar não existe no tempo, nem nas escrituras. Ele existe em um vazio sagrado, aquele que tenta ser preenchido com respostas, mas que só desperta quando encontra uma pergunta legítima. A pergunta que não busca consolo, mas verdade, mesmo que doa, mesmo que transforme. A tensão aumenta. Não é medo, é reconhecimento. É como se algo soubesse lá no fundo que todas as teorias, crenças, explicações e doutrinas foram apenas preparações. Preparações para algo maior, mais simples e infinitamente mais real. Algo que não cabe em palavras, que não se ensina em templos, que não se encontra em livros, mas que paradoxalmente está escondido dentro de um deles. Não como conteúdo, mas como portal. Talvez por isso tantas páginas foram removidas, escondidas, enterradas. Não porque continham informações proibidas, mas porque carregavam significados despertadores. Porque certas palavras não existem para serem lidas, existem para serem lembradas. E quando são lembradas, não ficam presas no papel. Elas se movem, elas se tornam vivas e começam a se mover dentro de quem ouve, dentro de quem está pronto. Esse movimento interno não é tranquilo, é como uma maré. Sobe, aperta, puxa, expõe. Traz à superfície tudo aquilo que ficou invisível, mas nunca desapareceu. Traz visões, traz dúvidas, traz a sensação de que estamos sendo empurrados para dentro e não para fora, para uma espécie de retorno. Não um retorno histórico, um retorno existencial. O retorno àquilo que fomos antes de sermos ensinados a esquecer. Há um ponto nessa jornada em que a mente tenta resistir. Ela busca explicações, encaixes, referências, mas percebe que aqui elas não funcionam. Porque o que vibra nessas camadas não é conhecimento, é consciência. Não é informação, é despertar. E despertar nunca é confortável. É sempre um rasgar. Rasgar camadas, rasgar narrativas, rasgar o véu. O véu que Thoth dizia não é feito de mentiras, é feito de evidências falsas. Então surge a pergunta que não pode ser evitada. Será que estamos realmente buscando a verdade? Ou apenas uma versão dela que nos mantém seguros?
Será que queremos mesmo abrir a porta ou só admirar a moldura? Porque abrir a porta exige atravessar, e atravessar significa deixar algo para trás. O que exatamente? Isso ninguém pode responder por você. O que Tote sabia e deixou velado é que a grande revelação não está no texto, nem na história. Está no impacto silencioso que ela causa dentro de quem escuta com a alma. Não é a descoberta de algo externo, é a lembrança de algo interno, um ponto irreversível, um despertar sem retorno, algo que uma vez visto, nunca mais pode ser desvisto. Talvez este seja esse momento. Um momento em que não se trata mais de entender o que está escondido, mas de sentir o que está emergindo. O vaso invisível começou a rachar, e a luz, aquela que sempre esteve presa dentro, começou a escapar. Não ilumina o mundo, ilumina o interior. E quando isso acontece, o mundo muda de lugar, mas algo ainda está guardado, algo que não pode ser dito, apenas percebido, sutilmente, silenciosamente, como uma respiração entre palavras, como um intervalo entre batidas, como um nome que nunca foi escrito, mas que agora começa a ser lembrado. Há momentos em que a respiração muda antes mesmo de sabermos por quê. O corpo sente, a pele pressente, o coração desacelera como se escutasse um som que não está sendo ouvido. É como se algo antigo estivesse se aproximando, não algo externo, mas algo interno, algo que ficou adormecido. Há memórias que não pertencem só à experiência, mas ao espírito. Elas não vêm como lembranças, mas como sensações. Como se uma verdade esquecida estivesse batendo na porta, pedindo passagem, não para ser aprendida, mas reconhecida. É nesse terreno silencioso que a Bíblia etíope toca. Ela não convence, ela desperta. E despertar não é confortável. Despertar é se ver. E quando nos vemos, algo se rompe. Talvez por isso tantas versões da história tentaram esconder certas palavras, certos nomes, certas passagens. Não é porque eram perigosas, é porque eram espelhos. E espelhos verdadeiros não mostram a aparência, mostram a ausência. Mostram o que não está visível, mas sempre esteve vivo. Mostram a parte de nós que nunca se perdeu, apenas foi silenciada. E é nesse silêncio que Tote sempre falou, não com voz, mas com significado. Porque o significado não precisa ser dito, ele vibra. E quando vibra, incomoda. Não dói como ferida, mas como reconhecimento. Uma sensação profunda de que o que está sendo ouvido já era conhecido. É como se cada palavra ecoasse dentro, não como novidade, mas como retorno. O retorno àquilo que existia antes das crenças, antes dos templos, antes das páginas e escrituras. O retorno ao ponto onde a consciência não era dividida entre saber e sentir. Tudo estava unido, tudo estava inteiro, tudo estava vivo. Mas com o tempo, o humano começou a trocar presença por explicação, verdade por interpretação, experiência por doutrina. E o que era vivo se transformou em conceito. E o que era chama virou papel. E papéis, por mais sagrados que sejam, não sustentam o fogo, apenas o registram. Mas o fogo verdadeiro, aquele que Tote descreve, não se lê, não se ensina, não se traduz. Ele se acende. E quando acende, o papel queima, a crença queima, a certeza queima. O véu que separava o que somos do que fingíamos ser se desfaz. Talvez a maior proteção dessa verdade não tenha sido o esconderijo. Talvez tenha sido o esquecimento. Porque verdades muito grandes não podem ser entregues a mentes pequenas. Elas precisam amadurecer, esperar, silenciar. E quando a alma estiver pronta, não quando o intelecto estiver preparado, elas se levantam. Como agora, não como dogma, não como revelação, mas como pergunta, porque a verdade nunca chega com respostas. Ela chega como questionamento, e não questiona o mundo, questiona você. Quem você é antes do nome que te deram, quem você é antes das memórias que você viveu, quem você é antes da história que você acredita fazer parte, e se tudo isso for apenas parte do véu, e se a verdade que você busca não estiver nas páginas da Bíblia etíope, mas no impacto silencioso que ela causa dentro de você? E se o livro não for a mensagem, mas o mensageiro? E se o verdadeiro texto não for lido com os olhos, mas com a presença? A consciência tenta alcançar,
mas não consegue. Porque isso não se alcança, se permite, não se conquista, se reconhece. A mente procura explicações, a alma procura ressonância. A verdade, essa verdade, não se explica, se sente. E sentir é perigoso, porque sentir nos obriga a aceitar, nos obriga a admitir, nos obriga a ver. E ver, de fato ver, significa rasgar. Rasgar narrativas, rasgar confortos, rasgar o véu. O véu nunca foi feito de mentiras, foi feito de verdades incompletas, verdades que protegiam, mas também limitavam. Verdades que serviram por um tempo, mas que agora já não cabem mais, porque há um chamado maior. E esse chamado não diz acredite, diz lembre. Toth nunca pediu discípulos, pediu despertos. Porque um desperto não segue, ele sente, não repete palavras, ele reconhece vibrações, não busca respostas, ele se torna pergunta viva. Ele não lê o símbolo, ele é o símbolo. E quando isso acontece, algo muda, não fora, dentro, não nas crenças, na percepção, não no que sabemos, no que somos. Essa é a mudança que não pode ser ensinada, só pode ser tocada, provocada, ativada. E talvez seja isso que a Bíblia etíope realmente guarda. Não verdades históricas, não segredos religiosos, mas códigos. Códigos vibratórios, não sobre o mundo, sobre o humano, sobre o ponto onde o humano toca o eterno, onde o espírito toca o real, onde o nome perde sentido e a presença ganha vida. E se o verdadeiro templo não estiver construído em pedra, mas dentro de cada pergunta sincera? E se o portal que tantos procuram estiver escondido, não em Jerusalém, não em Alexandria, não na Etiópia, mas atrás dos olhos de quem ousa ver? E se o maior rasgar do véu não acontecer no mundo, mas na mente? E se a mente for a verdadeira muralha entre o visível e o invisível? E se Toth nunca quis que encontrássemos respostas, mas que aprendêssemos a suportá-las quando elas viessem? Suportar a verdade é mais difícil do que encontrá-la, porque encontrá-la pode ser acidental. Suportá-la exige coragem, exige estrutura, exige entrega, exige o tipo de consciência que não se assusta com a luz e também não tenta controlá-la, apenas a acolhe, a observa, a permite. Essa luz não ilumina o mundo, ilumina o íntimo. Ela não revela o caminho, ela revela o caminhar. Ela não mostra quem você deve ser, ela mostra quem você já é. E quando isso acontece, algo se torna claro. O que você busca também está te buscando. O que você quer entender quer ser sentido. O que você quer encontrar quer ser reconhecido. E o véu, tão temido, tão protegido, tão reverenciado, nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E é por isso que Toth dizia: ninguém rasga o véu com as mãos. O véu rasga sozinho, quando o Espírito finalmente permite. E então, talvez os escritos escondidos não sejam perigosos. Talvez perigoso seja o que acontece dentro de quem os compreende. Porque compreender não é traduzir, é atravessar. E atravessar significa nunca mais voltar ao ponto onde tudo parecia normal. Porque nada mais será normal. Nem o mundo, nem a fé, nem você. Por isso, o texto precisa ser sentido, como respiração, como batimento, como espelho, como portal. E se você sentiu algo até aqui, não uma informação, mas um chamado, então talvez você já tenha atravessado a primeira fresta, a fresta que não revela, mas convida, não explica, mas ativa, não responde, mas desperta. E se esse despertar for justamente o que estava enterrado, não nas páginas, mas no silêncio, não na Bíblia etíope, mas dentro de você, porque o verdadeiro livro talvez nunca tenha sido escrito. E agora tudo começa a se mover, o véu começa a ceder, há uma sutileza quase imperceptível quando algo dentro de nós começa a se mover sem que tenhamos dado permissão. Não é barulho, não é revelação, não é resposta, é um leve deslocamento interno, como se uma parte esquecida da consciência acordasse, tentando recobrar um idioma perdido, uma linguagem que não tem voz,
mas vibração. Todt Jerut dizia que essa vibração não chega como descoberta, mas como reconhecimento. Reconhecer é diferente de aprender. Reconhecer é recordar o que você sempre soube, mas estava calado. E quando a verdade recordada se aproxima, não traz paz, traz terremoto. Porque a paz que muitos esperam é insensível. A verdade, ao contrário, sente demais. E sentir demais é perigoso para quem passou a vida tentando ser racional, previsível e lógico. A lógica não sustenta aquilo que vibra, porque aquilo que vibra não quer ser compreendido, quer ser experimentado. Não precisa de defesa, não pede ser acreditado, apenas se manifesta. E é nessa manifestação silenciosa, emocional, quase física, que a consciência percebe que tudo que não podia ser visto, na verdade, estava olhando o tempo todo. O oculto nunca esteve escondido, estava exposto. O que estava escondido era a nossa capacidade de ver. Esse é o ponto em que o véu começa a se mover, não por fora, por dentro. O véu não é matéria, não é tecido, não é barreira. O véu é percepção, é o limite entre aquilo que aceitamos sentir e aquilo que tememos reconhecer. Rasgar esse véu não é um ato de rebeldia, é um ato de coragem sensorial. É aceitar olhar para dentro e, pela primeira vez, não procurar explicações, mas permitir revelações. Explicações são construídas, revelações acontecem. E quando acontecem, não se encaixam, estranham, quebram, transformam. É por isso que os antigos temiam certos textos. Não porque eles diziam algo proibido, mas porque diziam algo perigoso. Perigoso não para o corpo, nem para a crença, nem para a instituição. Perigoso para a ilusão. Eles arrancam a ilusão do pedestal e colocam o espírito no centro. E quando o espírito está no centro, o mundo se reorganiza. O mundo não como planeta, mas como percepção. Tudo muda de lugar, tudo perde nome, tudo ganha silêncio. E o silêncio não é vazio, é origem. Esse silêncio carrega códigos que não foram escritos em papel, mas gravados na alma. Não são letras, são símbolos. E símbolos não se leem com os olhos, se leem com a presença. A Bíblia etíope não é para ser entendida, é para ser atravessada. Ela não informa, ela provoca, ela não explica, ela acende. E o que acende não é conhecimento, é consciência. E a consciência acesa não precisa de templos, porque ela se torna templo. Não fica presa em santuários, ela se torna santuário. Não reverencia a luz, ela se torna luz. Mas a luz real não é luminosa, ela é clara. Clareza não é brilho, clareza é revelação. Revelação não é explosão, é contraste. É ver o que sempre esteve e nunca pôde ser visto. É sentir o que sempre habitou, mas nunca pôde ser ouvido. É perceber que o brilho não está nas palavras, mas entre elas, no espaço, no intervalo, no silêncio. O espírito não habita no texto. Ele respira nos vazios que os textos deixam entre uma frase e outra. E é nesses espaços que moram as verdades que não podem ser ditas, apenas despertadas. Todt sempre alertou: quem busca verdade pode se decepcionar, porque a verdade não acalma, ela convoca. E quem é convocado não volta igual. A convocação não é externa, é uma convocação da própria alma. Um chamado silencioso que questiona: você está preparado para deixar o que é confortável, para viver o que é verdadeiro? Porque viver o que é verdadeiro exige morrer para o que é falso. E o falso não é mentira. O falso é tudo aquilo que você aceita como verdade só porque ainda não consegue suportar a verdadeira. É isso que dói. Não é a verdade. É o quanto estávamos distantes dela. E quanto mais longe estivemos, mais ela parece ameaçadora quando volta. Ela não invade, ela retorna. E o retorno é sempre emocionante, intenso, confuso, desmonta certezas, rompe padrões, abala estruturas e, ao mesmo tempo, traz alívio. Porque por mais que doa, traz coerência. A verdade dói porque cura. Ela não nos fere. Ela expõe o que já estava ferido. Não causa ruptura. Ela revela onde já estávamos quebrados. É remédio que incomoda antes de harmonizar. Esse é o movimento. Primeiro, inquietação. Depois, estranhamento. Em seguida, fome. Uma fome diferente. Não de comida, não de respostas. Fome de sentido. Não sentido racional, sentido existencial.
O tipo de sentido que se sente na pele, que pulsa, que vibra, que faz o corpo estremecer sem que nada tenha acontecido fora. O tipo de sentido que é presença, que não pede explicação, só pede coragem para permanecer. E permanecer é muito mais desafiador do que buscar, porque quem busca está no controle. Quem permanece abre mão do controle. A verdade só encontra quem deixa de persegui-la e se torna receptáculo. Receptáculo não como vazio, como abertura, como espaço onde o espírito pode finalmente tocar o humano. E quando o humano é tocado pelo espírito, nasce algo novo, algo que as escrituras não conseguiram registrar, algo que as religiões não conseguiram traduzir, algo que as palavras não conseguem conter, algo que só se vive. Esse algo se manifesta primeiro como leveza, não paz exterior, mas alívio interior, como se um peso que nunca soubemos que existia tivesse sido retirado. Não fora, dentro, um espaço se abre. Não um espaço físico, um espaço de sensação, um espaço de silêncio, um silêncio preenchido de algo que não tem nome, um silêncio vivo, denso, vibrante, o tipo de silêncio que não cala, comunica, não esvazia, preenche, não distancia, aproxima de si mesmo. E quando se aproxima de si mesmo, surge uma pergunta diferente de todas as outras. Como foi possível eu ter me esquecido tanto? Como foi possível eu ter perdido contato com algo que sempre esteve aqui? Como pude confundir aprendizado com memória? Como pude confundir crença com verdade? E então surge a percepção mais dolorosa e mais libertadora. Despertar não é adicionar conhecimento, é remover camadas. Não é aprender algo novo, é recordar o que sempre foi. E quando essa recordação começa, ela não para, porque a alma, uma vez tocada, não aceita mais ser silenciada. Ela pede passagem, pede voz, pede presença, ela entrega sinais, ela mexe nas emoções, ela reorganiza as prioridades, ela muda as perguntas. A pergunta deixa de ser o que é verdade e passa a ser o que ainda estou resistindo em ver. A pergunta deixa de ser o que está escondido e passa a ser por que eu escondi de mim. E essa percepção é o primeiro rasgo real do véu. Rasgar o véu não é encontrar segredos, é encarar a si mesmo, não o eu idealizado, mas o eu oculto, o fragmento que nunca se submeteu ao esquecimento, o fragmento de luz que sempre esteve esperando o momento certo para emergir. E esse momento nunca chega de fora, ele amadurece por dentro, ele nasce quando a alma sente que existe abertura suficiente, quando a alma percebe que já é seguro lembrar. E quando esse portal se abre, nada mais é igual, nem os textos, nem os símbolos, nem as histórias, nem a Bíblia etíope, porque de repente você percebe que o papel nunca guardou o segredo. O segredo sempre foi guardado por você. O papel apenas serviu como espelho, e o espelho nunca mostra aquilo que está pronto. Ele mostra aquilo que está chegando, e se está chegando, é porque você já não consegue mais evitar. Você não está ouvindo este texto por acidente. Você está ouvindo porque algo dentro de você pediu, algo silencioso, algo profundo, algo que não quer respostas, quer retorno. O retorno ao lugar onde nada precisa fazer sentido para ser verdadeiro. O lugar onde a verdade não é ensinada, ela respira, não se comprova, se manifesta. E talvez, apenas talvez, esse lugar nunca tenha estado em templos, escrituras ou tradições. Talvez esse lugar sempre tenha sido você. E quando esse entendimento toca o centro da alma, o véu começa a rasgar, não como ruptura, mas como libertação. E esse rasgo está apenas começando. Há verdades que não chegam com estrondo, chegam como sussurro, um sussurro tímido, quase inseguro, mas que insiste até ser sentido. E quando é sentido, não precisa mais ser explicado. A explicação é sempre um recurso da mente. O sentir pertence à alma, e quando a alma reconhece, ela não pergunta mais se é real, ela apenas se expande. Expansão não é um movimento visível, é interno, silencioso,
imperceptível aos olhos, mas impossível de ignorar por quem sente. Foi isso que Todt Jerhuti sempre soube, que o universo não se revela quando perguntamos, mas quando estamos prontos para sentir a revelação. E é exatamente neste ponto que muitos recuam, porque a revelação não oferece chão, ela remove, ela não traz paredes, ela desmonta, ela não constrói certezas, ela exibe o que estava por trás delas, e o que estava por trás, muitas vezes, é apenas um vazio, mas esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço que nunca foi preenchido porque nunca foi permitido. E esse espaço silencioso, quando acessado, provoca um conflito interno. A mente tenta preenchê-lo com explicações, com narrativas, com justificativas. Mas a alma observa, e observa em silêncio, porque a alma sabe que esse vazio não é falha, é origem, é berço, é lugar de retorno. Esse retorno, porém, não acontece em um instante. Ele vai maturando lentamente, como se o espírito despertasse aos poucos, testando se já existe suporte emocional suficiente para suportar o real. Suportar o real exige um tipo de força que o intelecto não entende. O intelecto associa força com resistência, mas o espírito associa força com entrega. Não é resistir ao que se revela, é acolher, mesmo que perca o sentido, mesmo que doa, mesmo que desestruture. A verdade nunca chega preparada para nosso conforto. Ela chega preparada para nossa libertação. E libertar-se não significa ganhar asas, significa perder correntes. As correntes que mantemos invisíveis, mas seguras. Porque toda certeza é uma forma de segurança. Há quem prefira uma mentira confortável a uma verdade que exige renascimento. E é aí que muitos simplesmente param. Não porque não podem continuar, mas porque não querem se desfazer de quem acreditam ser. A verdade não destrói o eu. Ela destrói a imagem que o eu construiu para se proteger da própria verdade. Esse é o ponto em que surge o desconforto mais profundo. O desconforto de perceber que sempre estivemos buscando a verdade do lado de fora, quando ela estava silenciosamente pulsando dentro. A Bíblia etíope nunca foi perigosa pelos seus textos. Ela era perigosa porque seus textos ativavam. Não ativavam conhecimento, ativavam memória. Memória espiritual. Memória anterior às palavras, memória anterior à mente, memória anterior às crenças, memória anterior à própria identidade. Essa memória não está nos fatos, nem nas datas, nem nas interpretações. Ela habita o intervalo entre o que sabemos e o que nunca ousamos sentir, o intervalo entre o que achamos que somos e o que somos de verdade. Esse intervalo é o espaço sagrado onde o véu começa a se desfazer, não como rasgo violento, mas como reconhecimento suave, quando os olhos param de procurar fora e começam a perceber dentro. Ver, de fato ver, não significa enxergar com clareza o mundo. Significa ver sem filtros o que vibra dentro de nós quando o mundo silencia. E então surge algo ainda mais inquietante. A pergunta não é o que está escondido. A pergunta é por que precisei esconder? Por que parte de mim sabia e mesmo assim negou? Por que parte de mim reconhecia, mas fugiu? E a resposta, quando surge, não é intelectual, é emocional. Porque sentimos que a fuga nunca foi por ignorância, mas por medo. Medo do vazio, medo do desconhecido, medo daquilo que não pode ser controlado. Medo de perder tudo aquilo que usamos para sustentar o vazio. Ideias, identidades, doutrinas, interpretações, certezas, tradições, histórias. E é nesse exato ponto que Todt dizia que o espírito desperta não para receber verdades, mas para suportá-las. E suportar significa sustentar, segurar com o coração sem se fragmentar. E quando conseguimos sustentar, tudo muda. Não porque finalmente entendemos a verdade, mas porque já não precisamos entendê-la. A verdade deixa de ser algo a ser decifrado e passa a ser algo que vive dentro. Ela não pede crença, pede presença, não pede análise, pede respiração.
não pede lógica, pede silêncio. O silêncio não como ausência de som, mas como espaço onde tudo que realmente existe pode ser ouvido. Nesse espaço, percebemos que o universo nunca deixou de falar. Nós apenas deixamos de escutar. A Bíblia etíope, Thoth, os símbolos, os sonhos, os sinais, tudo sempre esteve conversando com a alma. Mas a mente construiu barreiras, não para nos aprisionar, mas para nos proteger do que ainda não podíamos suportar. Só que agora algo mudou. A alma quer voltar a ouvir, e quando a alma ouve, nada mais é ruído. Há uma frase que vibra silenciosamente quando esse processo acontece. Você não está despertando, você está lembrando. Lembrar não é voltar ao passado, é reconhecer o eterno. O eterno não está no tempo, ele está no sentir, no instante em que a alma toca o real. E nesse toque, o véu começa a se desfazer, não com violência, mas com reverência, não com fogo, mas com luz, não com barulho, mas com silêncio. Esse silêncio torna tudo diferente. O mundo não muda, mas a forma de percebê-lo muda. As narrativas não se transformam, mas a relação com elas se transforma. Não existe mais certo ou errado, verdadeiro ou falso, sagrado ou profano. Existe presença. A presença é a linguagem da alma, e é por isso que os textos sagrados não devem ser entendidos. Devem ser habitados. Só então eles começam a falar. E falam não com palavras, mas com vibração. Talvez seja por isso que tantos temeram os manuscritos escondidos. Eles não queriam impedir que lêssemos, queriam impedir que sentíssemos, porque sentir desperta, sentir ativa, sentir convoca, e quem é convocado nunca mais consegue dormir na ilusão, nunca mais consegue fingir que não sabe, nunca mais consegue se proteger com certezas, porque vê. E ver, de verdade, ver, significa que a alma finalmente enxergou a si mesma. E quando a alma se enxerga, ela não pergunta mais, o que é a verdade? Ela pergunta, o que ainda preciso soltar para vivê-la? A verdade não se explica, ela se acomoda dentro, ela ocupa espaço, ela expande, ela se torna respiração, ela não se faz presente, ela revela que sempre esteve, e então surge algo que nenhum livro pode ensinar: paz. Mas não a paz estéril, imóvel, silenciosamente inquieta, a paz viva, a paz que pulsa, que respira, que se move como se dançasse, a paz que não nega a dor, mas a abraça, a paz que não apaga as sombras, mas as ilumina, a paz que não pede crença, mas convida à rendição. Essa paz é a única capaz de permanecer quando o véu finalmente se rompe, porque o véu não protege do mundo, ele protege daquilo que ainda não podíamos sentir. E quando sentimos, não há mais véu, não há mais medo, não há mais busca, há apenas retorno. E esse retorno não é geográfico, não é histórico, não é religioso, é interno. É o retorno não a um Deus distante, mas à centelha que eu havia esquecido que carregava. É o retorno à consciência de que o segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve respirando aqui, no ponto exato entre a dúvida e a entrega. No instante em que a alma finalmente decide parar de procurar para começar a ver. Porque tudo o que buscamos do lado de fora está aguardando em silêncio do lado de dentro. E agora o véu continua a ceder. Há momentos em que a mente, exausta de buscar, finalmente silencia. Não porque encontrou a resposta, mas porque percebeu que a resposta não pode ser encontrada onde ela sempre procurou. É nesse instante que o espírito começa a sussurrar. Ele não fala com palavras, fala com sensação, fala com arrepio, fala com aquela inquietação que não sabemos explicar, mas que insiste como se algo grande demais estivesse tentando passar por um canal estreito demais. É como se o universo inteiro estivesse tentando atravessar por uma fresta minúscula, e essa fresta somos nós. Fomos treinados para acreditar que a verdade está fora, escondida em escrituras, em templos, em histórias distantes. Mas Thoth sempre soube. A verdade, a verdadeira verdade, não está oculta fora, está oculta dentro. E o mais perturbador é que nunca foi escondida de nós. Nós é que nos escondemos dela. Mas o esconderijo começou a ruir. A
algo rachou, algo se moveu, algo se libertou, não como explosão, mas como retorno. O retorno daquilo que deixamos de sentir, o retorno daquilo que sempre nos guiou, mas que aprendemos a ignorar em nome da lógica, da certeza, da obediência. E quando esse retorno começa, ele não traz respostas, ele traz memória. Não memória do tempo, memória da alma, memória de antes do esquecimento. E essa memória dói, porque ela expõe o quanto nos afastamos de nós mesmos, o quanto deixamos de ser inteiros, o quanto deixamos de ouvir a única voz que sempre esteve em silêncio dentro de nós, a voz da origem. No início, ela fala como dúvida, uma dúvida diferente, não aquela dúvida que fragiliza a crença, mas a dúvida que fragiliza as certezas. A certeza é a muralha que protege, mas também aprisiona. A dúvida sagrada é o vento que passa pelas rachaduras, anunciando que algo está prestes a emergir. Esse algo não é conhecimento, não é crença, não é doutrina, é presença. A presença é o primeiro sinal de que o véu está prestes a ceder. Não o véu que cobre o mundo, o véu que cobre os olhos internos, o véu que não foi costurado por mentiras, mas por proteção. Protegemos a nós mesmos daquilo que ainda não podíamos suportar, mas agora talvez possamos. A Bíblia Etíope nunca foi um livro proibido, foi um espelho perigoso. Perigoso não porque revelava algo externo, mas porque ativava algo interno. Ela não abriu os olhos do corpo, mas os olhos da consciência. E quando os olhos da consciência se abrem, não enxergam o mundo, enxergam o invisível, enxergam o significado atrás das formas, enxergam os símbolos atrás das histórias, enxergam que nenhum evento é literal, tudo é linguagem, nada é superficial, tudo é código, nada é coincidência, tudo é chamado. É por isso que Thoth dizia que os escribas antigos nunca estavam apenas escrevendo, eles estavam armazenando vibração. A palavra era apenas veículo, a vibração era a mensagem. O que importa não é o que foi escrito, mas o que foi escondido atrás do que foi escrito. E o que foi escondido não era segredo, era semente, uma semente que germinaria quando o solo estivesse pronto. E o solo sempre foi a alma, mas a alma, por séculos, permaneceu endurecida, seca, distraída. Agora, porém, algo mudou, algo amoleceu, algo rasgou, algo abriu espaço. Esse espaço interior não é confortável. Ele expõe fragilidades, expõe medos, expõe silêncios não escutados, expõe feridas não curadas. Porque antes de revelar o espírito, a verdade revela os cacos. Antes de revelar a luz, revela as rachaduras. Não para punir, mas para preparar. Porque a luz não pode habitar onde não houver espaço. E o espaço só nasce quando o falso se fragmenta. Cada fragmento que cai é uma crença que cede. E cada crença que cede dá lugar a uma percepção mais profunda, mais limpa, mais silenciosa, mais viva. E quando essa percepção viva nasce, não buscamos mais sentido, porque percebemos que o sentido não precisa ser buscado. O sentido está presente. O sentido não é encontrado, é revelado. E a revelação não vem como explicação, ela vem como sensação, como uma espécie de alinhamento silencioso, como se algo dentro de nós dissesse: é isso, não sei explicar, mas sei que é. A mente tenta traduzir, mas não consegue, porque o espírito não cabe em palavras, o espírito não cabe em templos, o espírito não cabe em dogmas, o espírito não cabe nem mesmo na Bíblia Etíope, mas ele respira através dela. E quando ele respira, algo respira conosco, algo se expande, algo toca a alma como se o universo inteiro estivesse tentando se encaixar dentro de um único instante de consciência. E esse instante, por mais breve que seja, é suficiente para transformar. Não precisamos entender a revelação, só precisamos suportá-la. O espírito não exige compreensão, exige espaço. E quando a alma oferece espaço, a revelação acontece. É nesse ponto que o ego treme, porque o ego não sabe morar no silêncio. Ele precisa de controle, de explicações, de garantias. Mas a verdade não dá garantias, ela dá testemunhos. E o testemunho não se explica, se reconhece. O ego quer
acreditar, a alma quer lembrar, o ego quer respostas, a alma só quer presença, o ego quer entender, a alma quer sentir, e quando a alma sente, o ego se cala, não por submissão, por orgulho, porque ele reconhece em silêncio que não foi feito para decifrar o eterno, e é aí que a jornada começa a ficar real. Júbilo e desconforto caminham juntos, luz e sombra caminham juntas, paz e turbulência caminham juntas, expansão e ruptura caminham juntas, porque nesse lugar as oposições deixam de ser inimigas e se tornam complementares. Não existe mais luz contra a sombra, existe luz através da sombra. Não existe mais dúvida contra a crença, existe a crença atravessada pela dúvida sagrada. Não existe mais véu contra a verdade, existe verdade atravessando o véu. Esse atravessamento não é um evento, é um processo, lento, silencioso, gradual, como um sol que nasce sem fazer barulho, mas muda tudo sem pedir permissão. Primeiro, ilumina contornos, depois revela formas, depois dissipa sombras. E quando finalmente toca o interior, nada mais permanece no lugar, nem a dor, nem a ilusão, nem o medo. Tudo se reorganiza, não porque algo foi adicionado, mas porque algo foi removido. A verdade não preenche, ela liberta. E quando liberta, não somos mais os mesmos. Não porque aprendemos algo novo, mas porque desaprendemos o que não era real. A alma não busca iluminação, busca descondicionamento, não busca respostas, busca clareza, não busca fantasia, busca autenticidade. E quando a autenticidade floresce, ela não tem voz, ela tem presença, uma presença que não precisa se impor, porque a presença verdadeira nunca brilha, ela irradia. Esse é o ponto em que não é mais possível voltar. Não porque alguém impediu, mas porque algo dentro reconheceu. Reconhecer é ponto sem retorno, não um retorno para fora, um retorno para dentro, para o núcleo daquilo que sempre fomos, para o lugar onde o espírito e a carne não lutam, conversam, onde o verbo e o silêncio não competem, coexistem, onde o humano e o divino não se contradizem, se completam. Nesse lugar não existem templos, não existem escrituras, não existem religiões. Existe centro. O centro não é lugar, é estado. Estado de pura lucidez silenciosa. O tipo de lucidez que não precisa provar nada, porque nada precisa ser provado, porque tudo já é. E como tudo já é, nada precisa ser conquistado, apenas reconhecido. E quando se reconhece, o véu se rende, não como ruptura, mas como reverência. Ele não resiste, ele se curva, e com delicadeza ele se desfaz, porque o véu nunca foi inimigo, ele foi guardião, guardião do tempo certo. E agora, talvez, o tempo tenha chegado, não para oferecer resposta, mas para oferecer retorno. E o retorno já começou. Há um silêncio que chega depois das palavras, mas não como vazio, chega como presença. É um silêncio que respira, pulsa, observa. Não é o silêncio que encerra, mas o que começa a revelar. Ele carrega tudo o que não pôde ser dito, mas que foi sentido. Tudo o que não se explicou, mas reverberou. Tudo aquilo que não passou pelos ouvidos, mas atravessou pela alma como brisa invisível. E é nesse instante que algo se instala. Não como ideia, mas como semente. A semente não entende a luz, apenas a reconhece quando toca. Talvez você tenha sentido, não uma certeza, mas um espasmo silencioso, uma inquietação doce. Algo como uma pergunta que não pede resposta. Ela apenas quer morar dentro, porque a verdade não exige entendimento, exige espaço. Espaço para respirar, espaço para vibrar, espaço para amadurecer. E esse espaço não está nos livros, nem nos templos, nem nas tradições. Está no ponto mais íntimo do ser, onde o humano e o divino não se opõem, apenas relembram que sempre foram a mesma coisa. Há uma delicadeza profunda no instante em que percebemos que não precisamos encontrar a verdade. Precisamos apenas parar de fugir dela, não fugir do silêncio, não fugir da luz, não fugir de nós mesmos, porque a verdade nunca foi algo a ser alcançado. Ela sempre esteve esperando que o buscador parasse de correr. A corrida sempre foi para longe.
A revelação acontece quando paramos, e quando paramos, ela nos alcança, suave, sublime, inevitável. E então, tudo que antes parecia distante começa a parecer familiar. As sombras já não assustam, apenas anunciam o caminho da luz. As dúvidas já não enfraquecem, apenas abrem espaço para o real. A fé já não é crença, é reconhecimento. Não é coragem, é retorno. O Espírito não chega como visitante. Ele apenas lembra que sempre morou aqui. Ele nunca foi estrangeiro. Nós é que o deixamos esperando na porta interna que se abre apenas pelo sentir. Todd nunca quis que alguém acreditasse nele. Quis que alguém se reconhecesse nele. Não como mestre externo, mas como reflexo interno. Ele jamais apontou para o céu. Ele apontou para dentro. E dentro, ele dizia, existe um livro que não pode ser tocado, mas pode ser lido. Não está escrito em palavras, está escrito em presença. Não precisa ser interpretado, precisa ser ouvido com silêncio. E esse livro invisível continua escrevendo enquanto alguém desperta. Talvez agora você perceba, não há nada mais perigoso do que um ser humano que começou a lembrar. Porque quem lembra não apenas vê, sente, não apenas crê, testemunha, não apenas pergunta, encarna a própria resposta. E essa resposta não é conteúdo, não é argumento, não é religião, é luz. Não luz que brilha, luz que esclarece, não luz que aparece, luz que revela. O véu, um dia temido, agora é honrado. Ele não foi inimigo, foi proteção. Proteção para um tempo em que ainda não sabíamos ver. Agora, quando o Espírito já aprendeu a habitar o humano com doçura, o véu pode partir com dignidade, não como queda, mas como renúncia voluntária. Ele se desfaz para que o verdadeiro rosto da consciência apareça, o rosto que nunca foi escondido, apenas mantido em maturação. Então, se algo vibrou dentro de você, não tente explicar. Permita expandir. Se algo tocou sem pedir licença, não tente conter. Permita acolher. Se algo se move como leveza, onde antes havia peso, não tente entender. Permita ser. Porque tudo o que é real não chega pela mente, chega pela alma. A mente apenas observa. A alma, quando pronta, reconhece. E quando reconhece, desperta. Não com barulho, mas com paz. E essa paz tem um nome secreto. Não está escrito em lugar algum. Não pode ser pronunciado com a boca. Apenas pode ser sentido pelo coração. Alguns chamam de retorno, outros de despertar, outros de reencontro. Todd chamaria apenas de lembrança. Lembrança de que nada foi perdido. Lembrança de que nada estava fora. Lembrança de que tudo sempre esteve aqui. Se de algum modo invisível você sentiu essa lembrança tocar sua pele, então talvez já esteja vivendo o que não pode ser explicado. Talvez esteja caminhando agora por um corredor que não leva a templos, nem a revelações externas, mas a si mesmo. E nesse corredor, tudo o que surge não pede crença, pede coragem. A coragem de sentir sem negar, a coragem de ver sem fugir, a coragem de se tornar aquilo que sempre foi. E quando esse instante chegar, ou talvez ele já tenha chegado, você não irá perguntar, o que devo fazer? Porque a resposta não será um verbo, será um estado, estado de presença, estado de lucidez, estado de retorno. E quando retornar, você saberá, nada terminou, tudo começou. Se algo se moveu dentro de você, se algum fragmento silencioso se abriu, se alguma percepção começou a respirar diferente, você já está participando dessa travessia. Para que ela continue, deixe seu gesto ter significado. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, não como quem consome, mas como quem desperta, porque não se trata apenas de assistir a um conteúdo. Trata-se de se tornar parte daquilo que está voltando à superfície. E talvez, só talvez, o véu nunca tenha sido barreira, sempre foi convite.